E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Tô trazendo aqui para vocês o troca de passes, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira às 19 horas fora de casa. Retrospecto do Verdão contra o Fluminense fora de casa não é muito bom, galera. Mas o Verdão tenta quebrar esse tabu aí desde 2017 sem ganhar o Fluminense lá no Maracanã. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Agora informações do Palmeiras com a Júlia Dotto. Fala, Júlia. Oi, gente, muito boa noite aos amigos ligados no Troca de Passes. O Palmeiras treinou hoje pela manhã aqui na Academia de Futebol e de tarde embarcou para o Rio de Janeiro, onde amanhã enfrenta o Fluminense pelo Brasileirão, tentando manter o bom momento. A equipe do Abel Ferreira está vindo de vitória contra o Atlético Mineiro, uma vitória que serviu para botar panos quentes com a torcida que vinha pressionando. A equipe não vencia há 3 rodadas no Brasileirão. Foi também a primeira vitória do time na competição, jogando no seu principal estádio. Portanto, um momento de alívio aí para o time trabalhar. Essa equipe que existia muita expectativa de se saber como jogaria sem o Estevão e agora também sem o Richard Rios, vendido para o Benfica de Portugal. O Facundo Torres cada vez mais dono da ponta direita. E para esse jogo sem o Rios pela primeira vez, o Abel escolheu o Lucas Evangelista, que foi muito bem na partida, fez seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras e, inclusive, na entrevista pós-jogo, o Abel disse que a compra do Lucas Evangelista no início da temporada já era pensando numa eventual saída do Richard Rios. A tendência é que ele mantenha a escalação que utilizou contra o Galo, mas vai ter pelo menos uma alteração obrigatória. Isso porque o zagueiro Bruno Fux está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Murilo, que era o titular da zaga e ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa, portanto a tendência é que o Mikael, que é a primeira opção nesse momento, forme a dupla de zaga com o Gustavo Gomes. As outras opções seriam atletas da base, como o próprio Benedetti, jogador que já teve algumas oportunidades nesse ano com a equipe principal. No ataque, Flaco Lopes volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão, mas o Tigrinho vem mostrando suas garras. Vitor Roque, mesmo sem ter marcado no último jogo, até tentou, mas o gol foi dado contra para o jogador do Atlético Mineiro. Ele vem mostrando muita disposição e interesse, vem sendo elogiado e então vai provavelmente ser o titular para mais um jogo, dessa vez contra o Fluminense. Amigos, por hoje é isso. Um abraço. Valeu, obrigado pelas informações. Fluminense não terá mais o Arias, né? Se transferiu para o futebol da Europa, da Inglaterra. Richard Rios hoje foi recebido por uma multidão lá no aeroporto em Lisboa para se apresentar ao Benfica. Deu confusão e tudo lá na recepção ao Richard Rios. Outro desfalque sensível para o Palmeiras, né? E agora o Abel vai tentando reencontrar o meio-campo sem um jogador que foi muito utilizado nos últimos tempos, né, Grafa? É isso aí, um jogador que se destacou bastante, né? Vinha tendo destaque desde o ano passado, fez uma excelente Copa América, né? Com a seleção colombiana, manteve um nível de atuações esse ano, mesmo com o Palmeiras ainda se estruturando, né? Nesse primeiro semestre ele vinha tendo boas atuações e nada mais justo, né? Que uma transferência que já vinha se desenhando desde do ano passado, mas tem reposições à altura dentro do elenco, tem jogadores de qualidade, tem o Evangelista que a cada jogo vem se entrosando mais com os companheiros. O Abel sempre manteve essa premissa não, né? Esse estilo de trabalho no Palmeiras desde sua chegada, né? Ele vai montando equipe, vai saindo jogadores, vai chegando jogadores, ele não se apega a elencos vencedores, permanece muitos jogadores. Esse ciclo de jogadores chegando e saindo do Palmeiras é normal. É isso, e é curioso, a gente vai ter o campinho aqui para mostrar para vocês, né? A provável escalação do Palmeiras para esse jogo contra o Fluminense, e vocês vão ver que a escalação quase sempre tem mudanças, né? Se a gente pegar o meio-campo, olha só, o time todo, né? Everton, Gia, Gustavo Gomes, Mikael e Piquerez, Bruno Fux está suspenso, né? Lucas Evangelista, Aníbal Moreno, Maurício, Facundo Torres, Felipe Anderson e Vitor Roque. E me chama a atenção um pouco, Mansur, porque o Richard Rios era uma espécie de titular absoluto, né? Mas como o volante do lado dele muda, né?
Teve uma época que o Emiliano Martinez era titular e foi assim por um bom tempo. Depois teve o Aníbal, depois o Evangelista. E aparentemente ninguém falou assim, opa, esse posto é meu. Ou será que o Abel nem quer que seja dessa maneira, ele prefere que haja essa rotação? Não, eu acho que ele sempre administrou muito a questão dos minutos, Sim. Mas agora eu acho que o Evangelista agora vai ser até mais frequente, porque a gente pensar como é que o Palmeiras se organizava ofensivamente, né? Quase sempre com 3 homens na saída de bola, os 2 volantes e 5 homens na linha ofensiva, né? E o Rios era um jogador e quase sempre um dos volantes tem esse papel de ser uma espécie de 6º homem nessa formação, chegando ao ataque no momento da definição da jogada. O Rios fazia muito isso pelo lado direito, né? O volante dos volantes do elenco, quem mais se aproxima de ter esse papel, essa capacidade de ter mais chegada, é o Evangelista. Então, tanto o Aníbal quanto o Emiliano são jogadores um pouco mais com característica de primeiro do que de segundo com essa chegada. Eu imagino que agora o Evangelista vai ser um jogador mais frequente, mesmo dentro de uma rotação que naturalmente vai acontecer. E o trio de ataque ali vai se estabelecendo, né? Mesmo o Vitor Roque não conseguindo marcar os gols. O fim de semana dele, o jogo com o Atlético. Um dos melhores jogos dele com a camisa do Palmeiras, vai ganhar mais uma chance, né? Agora eu fico pensando no Flaco no banco, porque ele fica pensando, né? Caramba, ele ganha chance e não faz gol. E eu tenho 12 no ano já e continuo no banco aqui, tô meio esquecidão, né? A característica de jogo pesa bastante. Eu acho que é isso aí que o Grafa falou. Ele é especialista no assunto, né? Centroavante. Então, eu acho que é mais por isso aí. Mas o Flaco Lopes teve muita chance no passado também, né? Foram atrás do Vitor Roque porque sentiam falta de alguma coisa dentro do jogo do Palmeiras e por isso gastaram o que gastaram no Vitor Roque. Ele fez 22 gols no ano passado, já tem 12 nesse. Mas ele perdeu gols importantes, sabe que teve oportunidade. Foi bem na Copa do Mundo quando teve a oportunidade também. Chegou a ser titular ali no lugar do Vitor Roque. Mas ele não pode reclamar de oportunidade não, Diniz. É isso. Então tem Palmeiras e Fluminense. E o Davi já deu uma espetada aí no verde, que não ganha lá há 8 anos, é isso? 7, é isso aí. Enfim. Golaço do Egídio. Gol do Egídio. Estão com saudades? Não. Gostariam de ver no verde? Não. Tá bom. O Janderson está dizendo que gostaria que aproveitassem o Gilberto da base, eu também. Gilberto poderia jogar como segundo homem ali pela direita, ou como lateral mesmo. Mas, enfim, a gente tem que esperar um pouquinho ainda para o Gilberto, talvez o ano que vem. Que é assim que o Abel trabalha, né? Ele sobe um, deixa ali, certo? E vai colocando aos poucos. Muito bem. Palmeiras e Fluminense. O Fluminense vem de derrotas seguidas depois do Mundial, 2. Perdeu o seu principal jogador e amanhã vai enfrentar o Palmeiras. E agora, hein, Léo? O que você vê nesse Fluminense do Renato Gaúcho? Tem espaço? Quais os buracos que o Palmeiras pode aproveitar? Conte para mim. Bom, Massa, eu acho que o tabu ele já indica que não é um jogo fácil, né? Porque de 2017 para cá o Fluminense teve bons times e times ruins também, e desde então o Palmeiras não conseguiu vencer lá. Então, obviamente, não é um jogo fácil, só que é um Fluminense enfraquecido em comparação ao que se viu no Mundial, né? Porque o Arias era 80% daquele Fluminense, no bom sentido, e realmente o time fica muito enfraquecido sem o Arias. Eu acho que o Palmeiras tem uma oportunidade de fazer agora o que há muito tempo não é feito, que é dar continuidade a um time, a uma ideia. Então eu acharia interessante se o Abel mantivesse o que funcionou contra o Atlético Mineiro. Claro que tem trocas que vão ser obrigatórias, né? E eu acho que o desfalque do Bruno Fux é um desfalque bem subestimado, porque ele é bastante importante. Com bola, ele é assim, fundamental em termos de construção para o Palmeiras, e o Mikael não entrega o que ele entrega, mas é o desfalque da vez. Só que eu acho que o resto seria interessante o Abel manter a ideia, tentar dar sequência, até porque
O Fluminense é treinado pelo Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho também é um treinador conhecido no Brasil por marcar com encaixes individuais. Então, se o Abel pensou nesse time contra o Atlético Mineiro por causa da marcação do Cuca, o Renato ele vai fazer algo parecido. Então, pode ser interessante o Palmeiras repetir alguns mecanismos para tentar encontrar espaço contra esse Fluminense e também para os jogadores se acostumarem, né? Porque mesmo com os pontos positivos contra o Atlético Mineiro, existiram ainda momentos que você via os jogadores meio travados ou com pouca confiança para arriscar uma jogada específica. Teve um lance muito interessante que o Giai, ele meio que fica assim, será que eu devo ultrapassar ou não? Porque ele estava tão acostumado a ser o lateral direito que fica na saída de bola, que ele teve uma oportunidade de ultrapassar para jogar ali com o Facundo, e ele não ultrapassou porque na cabeça dele estava a função que ele fazia antes, e agora não, agora ele é um lateral direito que pode ultrapassar, porque tem o Aníbal Moreno ali junto com os zagueiros. Então é claro que leva um tempo para os jogadores assimilarem tudo isso, funções novas, então eu acharia interessante manter essa ideia, porque funcionou contra o Atlético Mineiro. Acho que vale uma sequência. Feito. E você, Lavi, melhor forma de encarar o Fluminense no Maracanã? Melhor manter o jeito contra o Galo? Colocar mais um zagueiro? Bom, o zagueiro está faltando ali, já que o Fux está suspenso, né? Talvez o Benedetti, mas aí e o Murilo machucado ainda sem previsão para a volta do Murilo, certo? O que você acha, hein? Palmeiras e Fluminense lá, jogo duro, hein, rapaz? Palmeiras tem dificuldade no Maraca contra o Flu. Jogo duro, eu repetiria também, eu estou 100% com o Léo, estou na expectativa de ver o Abel repetir o time, coisa que ele fez pouquíssimo esse ano, para a gente continuar vendo dinâmicas como o Felipe Anderson jogando junto com o Piquerez, jogando pelo meio às vezes, Facundo com o Giai, por aí vai, a saída de jogo com o Aníbal, isso que a gente já detalhou aqui no começo do nosso programa. Só gostaria de destacar que, embora o Fluminense tenha tido 2 derrotas, foram jogos totalmente diferentes. A derrota contra o Cruzeiro, o Fluminense toma 2 gols num período de 6, 7 minutos, 29, 37, acho que foi, uma coisa assim, enfim, por aí, e depois domina o segundo tempo contra o Cruzeiro todo, assim, muito parecido com o que aconteceu Palmeiras e Cruzeiro no Mineirão, quando o Cruzeiro faz 2 gols, depois o Palmeiras fica ali martelando, vai conseguir fazer o 2-1 com o Alan, faltando 5 minutos para acabar, e o Cruzeiro, tenho certeza que ali passou muita coisa pela cabeça dos jogadores do Cruzeiro, lembrando de tudo que o Palmeiras recentemente já fez. E o jogo agora do Fluminense contra o Flamengo foi um jogo horrendo, horrível, pavoroso para os dois lados, em que, especialmente no segundo tempo, o Fluminense resolveu só marcar. No primeiro tempo, o Fluminense ainda tentou atrapalhar um pouco a vida do Flamengo, mas no segundo tempo, o Fluminense resolveu só marcar e o Pedro achou o gol, faltando pouco, num segundo pau, naquele gol de atacante, né, de aproveitar a oportunidade que aparece. Então, assim, embora o Fluminense venha de 2 derrotas, não é exatamente um time que, meu Deus, vai ser fácil. Não, vai ser não só pelo tabu, mas também pelo que o Fluminense consegue produzir, apesar de concordar com os amigos, e até tem uma estatística meio assustadora. Acho que o aproveitamento do Fluminense sem o Arias é tipo, sei lá, 15%, é um negócio assustador. Eu vi esse número por cima hoje de manhã, não vou me lembrar onde, porque eu fico o dia inteiro consumindo notícia de esporte, mas já eu vou ver se eu lembro a fonte para dar certinho. Então, realmente, o Fluminense sem o Arias é um time um pouco mais frágil, e é bom que o Palmeiras aproveite. E aí tem aquela coisa que eu falo sempre, que eu já falei contra o Mirassol, eu falo aqui de novo: o time que quer ser campeão, o time que está brigando pela parte de cima da tabela, tem que saber enfrentar o Fluminense fora de casa e tem que conseguir os 3 pontos, preferencialmente, para acompanhar o que fizeram Cruzeiro e Flamengo, os 2 principais concorrentes do Palmeiras nesta temporada. 1.800 pessoas, 630 likes, pouquíssimo. Achei aqui a estatística que você mencionou. Olha aí. O do GE aqui. A última vitória do Fluminense sem Arias em campo aconteceu em 22 de novembro de 2023. 32ª rodada do Brasileirão. De lá para cá, 13 jogos do Fluminense sem o Arias,
10 derrotas e 3 empates. Olha isso. 7,7% de aproveitamento. Tá aí, ó. Tudo isso, o Leandro explica, 2-1 Fluminense. Eu adoro o bom humor do palmeirense, é maravilhoso. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!